Vai começar a putaria. Que negócio é esse de putaria, Mr. Catra? Aqui é um programa sério, tira isso daí. Agora eu fiquei doce. Poxa, Rick, Agora eu fiquei falo pra tirar do Mr. Catra e você coloca nesse negócio de doce. Aí não dá. Bom, não tá do jeito que eu gosto, mas já deu uma melhorada. Então, bora começar o programa. É isso aí, galera, começando o primeiro PokerCast. Estamos começando com o pé direito aqui, o nosso primeiro podcast do assunto de pôquer. E a gente vai falar hoje sobre um assunto tão comentado nos últimos dias, mesa final, sorte ou habilidade. Vou trazer dois convidados mais que especiais que estavam participando daquela mesa final do momento e estão sempre participando de mesas finais. Marcel Carli, que ficou na terceira colocação deste último BSOP São Paulo, foi 2 vezes bolha dos BSOP São Paulo do Millions e também da primeira etapa do ano, ganhou o buy-in no Millions, numa festa do PokerStars através de FPP. Hoje, o Marcel Carli já tem título do America's Cup em Bahamas e também é o capitão da seleção brasileira de pôquer do America's Cup. Além dele, temos também Vini Marques 78, o comentarista do grupo Super Poker. Ele também já foi campeão do RPT em 2011 e é mestre internacional de xadrez. Já vou passar a bola direto para os dois, primeiro Carli e depois Vini Marques. Galera, tamo junto. Fala, Caio Machado, uma satisfação enorme estar aqui, falar com vocês. E eu fico muito contente de estar aqui, é uma satisfação enorme mesmo. É isso aí, grande Vini Marques. Fala Mancha, fala Marcel, realmente é uma alegria aqui fazer parte dessa sua nova empreitada aí, nós que dividimos aí a cabine durante muitas vezes, logo mais teremos aí CPH também para trabalhar juntos. Realmente é uma alegria aí poder falar dessa mesa final que em muito tempo de pôquer eu nunca tinha visto alguma coisa do gênero, né? Então vamos falar desse assunto tão comentado aí. Lembrou bem do Rio Poker Tour 2011, muito bacana. O primeiro torneio Deep Stack que fizeram no Brasil, aí realmente o torneio espetacular. Foi uma conquista e tanto ali. E tem umas mesas final de BSOP também, viu? Tem acho que umas 3 mesas final de main event e umas 4 de high rollers aí. Se eu fosse falar tudo, Vini Marques, a gente ia ficar até amanhã de manhã falando do seu currículo. Infelizmente não tem o título do BSOP, eu bati na trave no main event uma vez, fiquei em segundo, uma vez fiquei em quarto, e nos high rollers também eu fiz sexto, quinto, quarto e terceiro, velho. O próximo que eu jogar eu fico em segundo. Inclusive já tive a felicidade de poder narrar o Vini Marques numa mesa final, assim como o Marcel Carli. Então são dois especialistas da nossa modalidade, que é o pôquer. Vamos só situar a galera que está nos ouvindo. O campeão do torneio foi o Jorge Montella. Ele chegou na mesa final com 18 Big Blinds. Só que aí chegou na mesa final e arrebentou a mesa final. A primeira pergunta que fica no ar. Mesa final, sorte ou habilidade? Quem quiser já responde de primeira mão aí pra galera que tá nos ouvindo. Bom, se ele quiser falar... Bom, vamos lá, vou falar primeiro, então depois eu passo a bola pro Marcel que estava lá dentro. Aliás, é um tema bem interessante, né? Não é porque o Marcel está aqui ao vivo, mas eu falei durante a transmissão que eu considerava o Marcel o grande favorito para o título, porque fez um dia, na segunda-feira, jogou de maneira espetacular e realmente matou a turma. Tinha o Viana na canhota ali, mesmo com a desvantagem de posição, conseguiu levar melhor aí sobre um dos maiores jogadores do Brasil. Então achava que o Marcel Carli e o Pedro Correia eram os jogadores que fariam esse heads up. Ele era a minha aposta, né?
Infelizmente pro Marcel ele acabou não indo tão longe quanto ele merecia. Mas queria já começar falando que às vezes, cara, pôquer, o que acontece? Eu não gosto desse rótulo de sorte, apesar do que você chega e fala, pô, o Jorge Mutella tava no dia dele. Aí você chega e fala, pô, mas isso é sorte? Pô, o Brasil ganhou dos Estados Unidos, você acha que não é nem nascido em 87 no basquete, no Pan-Americano, com o Oscar fazendo 1 milhão de pontos. Não é o time A dos Estados Unidos, mas o objetivo do Brasil é perder de 20 pontos, né? É o dia do Oscar e não tinha o que fazer. Então, e ninguém falou que aquele Pan-Americano que nós ganhamos na sorte. Ganhamos graças a conjunção de fatores, isso, aquilo e tal. Então eu acho que, tipo, colocar na questão de, tipo, sorte, eu acho que acaba por tirar um pouco do mérito, talvez, da conquista do Jorge Mutella. Aí o que acontece? Cara, deu tudo certo pro cara. Deu tudo certo pro cara, mas a gente aprende no pôquer que os jogadores vencedores, né, aqueles caras que optam pelo ciclo virtuoso, né, o ciclo de aceitar o jogo como ele é. Ou seja, isso nas horas ruins e nas horas boas. Pô, bateu tudo lá pro cara, deu tudo certo. No heads up cometeu algumas imprecisões graves ali, o Jorge Mutella, mas acabou que pela sua vantagem avassaladora de fichas ainda foi suficiente para vencer. Eu acho que foi, não dá para falar em sorte e habilidade, foi uma mesa final muito especial, então as coisas aconteceram, com 34 mãos a gente estava no heads up, então eu acredito meio que é aquela história, né? Eventos improváveis combinados com outros eventos improváveis tornam-se mais improváveis ainda, e essa mesa final foi totalmente atípica, mas eu não acho que a sorte tenha sido o fator preponderante ali. Claro que em situações normais, o Marcel, que tinha uma quantidade boa de fichas e tinha vantagem técnica sobre os adversários, deveria ter uma colocação um pouquinho melhor, mas poucas vezes as coisas acontecem por ter um elemento aleatório de coisas que a gente não pode controlar. Bom, essa é a minha opinião, queria até ouvir o que o Marcel tem a dizer a respeito. Bom, eu vou concordar com você. Eu penso que foi uma mesa final muito atípica. Normalmente uma mesa final mais estudada, mais demorada. Eu penso que o fator sorte no longo prazo vai ser anulado, mas que às vezes algumas coisas acontecem, igual você disse, vários fatores atípicos que não acontecem com frequência, que culminam no resultado, só que eu acho que não pode levar em consideração que foi a sorte. Tem que levar em consideração que mesmo que o jogador tenha recebido algumas cartas, algumas ações, como tudo se sucedeu, algum mérito ele tem, né? Porque ele ter chegado lá e tudo mais. Eu penso assim que no longo prazo essa sorte ou essa runada de cartas ou de fatores que aconteceu, ela se anula, né? Mas foi uma mesa final bem atípica. Eu particularmente, assistindo lá ao vivo, eu percebi que não teria como assim, basicamente jogar muitos potes contra ele, porque na maioria das vezes, sei lá, praticamente que as jogadas nasciam todas pro lado dele, mesmo que seja aleatório. Parecia que aqueles eventos atípicos, aquela porcentagem de vezes que um jogador acerta tudo que ele está aumentando, tudo que ele está apostando. Então eu penso que foi meio atípico e não considero que a sorte seja um fator predominante no poker. Eu acho que foi uma situação à parte e que a habilidade mesmo sempre vai predominar. É isso aí, grande Vini Marques e Marcel Carli. Eu queria saber ainda em cima disso, galera, ganhou quem pegou mais cartas? E como vocês analisam a vitória do Jorge Mutella aí, que chegou com 18 Big Blinds, pegou na primeira mão par de rei, na segunda mão par de rei, depois eliminou o Pedro Corrêa com um par de 7. Queria saber de vocês, ganhou quem pegou mais cartas na mesa final e também como que vocês analisam a vitória do Jorge Mutella, se existe o famoso deuses do pôquer. Era o dia dele, Vini Marques? Olha, pegou muito jogo, realmente tirou o jogo para diabo, né? Ou seja, runou na hora que precisava runar.
Tipo, eu acho que sim, tudo bem, é do jogo. Ele pegou muita carta na mesa final e realmente deu tudo certo, mas eu acho que a gente não vai ver, provavelmente, uma mesa final igual a essa, cara. Talvez em muitos anos de poker a gente não vá ver nada igual a essa mesa final, uma coisa totalmente atípica. Mas eu acho, eu fiz, pensando para fazer esse programa, quando você me passou a pauta, eu fui pesquisar, fui tentar achar uma analogia aí nos outros esportes, especialmente no basquete, que é um jogo que não tem, não é igual ao futebol, que você fica a cargo aí de uma bola bandida, né? E pode uma zebra acontecer. Eu faço essa analogia, cara, pesquisei aqui até a vitória do Brasil contra os Estados Unidos no basquete no ano de 87 nos Estados Unidos, né? A gente ganhou 120-115, o primeiro tempo foi 68-54 para os Estados Unidos. Os caras ganhavam por 14 pontos, que era realmente o que ia acontecer. E o segundo tempo foi 66-47 para o Brasil, o Oscar fez 46 pontos, né? O Marcel 31, o time dos Estados Unidos não era um time 1, mas tinha Danny Manning, Rex Chapman, David Robinson, né? Finis Dembo, que era um jogador espetacular, o Kate Smart, realmente era um time maravilhoso. Então, aí chegar e falar, pô, o Oscar estava no dia dele? Realmente estava no dia dele, o cara para fazer 46 pontos e levar uma vitória. E também eu acho que esse resultado que aconteceu no basquete desse que o Brasil ganhou dos Estados Unidos, isso aí não vai acontecer nunca mais, né? Não vai acontecer nunca mais, assim como a mesa final do BSOP nunca mais vai chegar em 34 mãos no heads up. Então, eu acho que sim, ele tirou mais carta, mas é do jogo também. O cara bater, por exemplo, se fosse o Daniel Negreanu que tirasse muita carta, ninguém ia falar que seria em conteste o título dele, já que tipo o Mutela passou bem no dia 1, no dia 2. Se a gente pode questionar alguma jogada técnica dele, como pode questionar sempre, mas alguma coisa ele fez bem no evento, foi como bem disse o Marcel, então alguma coisa bem ele fez. E aí o que acontece? A gente não pode lembrar que do jogo é aquilo que eu falei do ciclo virtuoso. O jogo, a gente tem que aceitar o jogo como ele é, cara. Então um jogo de elementos aleatórios, isso é passível de acontecer e para ele foi um momento muito fortuito de ser na mesa final do BSOP. Então eu fico com essa análise. Ele ganhou quem tirou mais cartas, sim, porque ele ganhou com um cara com 18 big blinds e pro heads up em 34 mãos, tem que ter runado, mas ele fez por onde tá lá. E aconteceu para ele. Então acho que a gente não pode tirar nunca o mérito da vitória do Jorge Mutela, a mancha. Marcel, você acredita, você que estava vivenciando esse momento de mesa final, você acredita a quantidade de blinds? Você acha que o pessoal se segurou muito na reta final e aí a mesa final ficou atípica por conta da quantidade de blinds? Por exemplo, o Jorge Mutela chegou com 18 big blinds. Não tinha muita gente tão deep stack. Se eu não me engano, você era o maior da mesa final. Mas assim, a quantidade de blinds em relação a outros BSOPs, isso deu uma influenciada por ser uma mesa final tão atípica? Ou foi mesmo o volume de jogo que o Jorge Mutela pegou? Então, eu tenho, por experiência, por exemplo, o último que eu fiz da mesa final do BSOP Camboriú, eu lembro que eu era no lugar dele, eu tinha 18 big blinds. E era basicamente isso. Eu acho que na reta final, a tendência, como tem muito dinheiro em jogo, o ICM de cada pay jump, cada pulo de premiação, que premia muito, para algumas pessoas que chegam na reta, é muito dinheiro envolvido, não está acostumado, porque, querendo ou não, são valores astronômicos. Em quais profissões que você consegue ganhar uma grana daquela em 4 dias, 5 dias de torneio? Então eu penso que, querendo ou não, quem não joga, não vive disso, quando chega lá, tenta segurar um pouco a marcha, tenta segurar o freio assim para não se envolver em paradas com mãos marginais ou com mãos especulativas. Eu penso assim que do que aconteceu em São Paulo, eu assim de pauta assim que você procurou, pensei, a única vez que eu vi algo parecido foi o Darby Moon contra o Joe Ikada, que ele pegou uma sequência de tantas cartas, algo parecido, ainda muito mais
que na mesa final, no WSOP, no Main Event, Tem lembrado, assim, é uma coisa, um absurdo. De tantas cartas boas e tantas ações, ele fazendo jogos muito grandes, e os caras grandes também, ele vencia tudo, e assim, é tipo uma runada, mas é do jogo, faz parte. Eu não acho que foi esse fator, só que se for analisar, assim, eu tenho com muita clareza tudo que aconteceu, ainda me questiono algumas coisas como aconteceu. Eu lembro assim das jogadas da mesa final, basicamente todos que tinham poucas fichas, eu sabia que só iam pro jogo com mãos boas. E aí eu sei que o Mutela tinha boas cartas e os caras tinham boas cartas também, só que o Mutela sempre ganhava. Por exemplo, ele conseguiu um embate dele trincar o rei e o cara ainda fazer dois top pares com Ás e rei, e o cara ainda conseguiu dar o laydown difícil. Depois uma briga de blinds, o rapaz lá acertou top pair, que é muito num blind, e ainda short stack não acreditou por ele ser small, e atolou com 9-7 lá, ele tinha par de rei também. Na outra mão, um jogador sólido, ele aumenta, o jogador também tinha Ás e rei. Eu acho que é assim, que teve a runada, teve tudo, mas faz parte do jogo. E que não foi, e quanto aos stacks, eu acho que a galera foi bem pra cima, assim, no sentido de tem que ir pro jogo, porque senão vamos ficar sem fish, mas eu acho que só com cartas realmente boas. E aí foi o mérito dele saber aproveitar que estavam vindo cartas boas, a imagem dele, que ninguém pensava que toda hora ele ia ter umas mãos boas. Então tem que dar um pouco de credibilidade também ao jogador. É isso aí, o papo tá bom. Eu vou fazer assim, vamos continuar por aqui, mas antes eu vou chamar Barbadinhas da Zebra. Vai ser um quadro aqui do nosso PokerCast, Barbadinhas com Fábio Deu Zebra. Já voltamos. O especialista em não ser especialista em nada, Fábio Deu Zebra, traz pra você agora as barbadinhas do esporte. Galera, tudo bem? Estamos aqui começando Barbadinhas da Zebra dentro do PokerCast do meu amigo Caio Machado. Ele me pediu aqui para que eu desse as barbadinhas pro pessoal poder forrar pesado aí para cima dos sites. Então, para essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, eu detectei aqui 3 jogos que eu considero aí barbadinhas pro pessoal poder forrar. São 2 jogos, um sábado e um no domingo. Os de sábado seria na Vila Belmiro, Santos e Avaí. Acredito aí numa vitória fácil do Santos, aí deve fazer um 2-0, um 3-0, sem maiores dificuldades. O outro jogo é um jogo de 2 times aí desesperados na zona da degola, que é Goiás e Vasco, mas eu acho que o mando de campo lá no Serra Dourada dá a vitória do Goiás também. E o terceiro jogo seria no domingo aí, Corinthians e Cruzeiro jogando na Arena Itaquera. O Corinthians, que é o melhor mandante desse Campeonato Brasileiro, também vai fazer prevalecer o mando de campo e deve ganhar aí por volta de uns 2-1, um 2-0 para cima do Cruzeiro. Então seriam essas 3 barbadinhas aí da Zebra para esse final de semana, para o pessoal poder forrar pesado e na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos e Avaí, vitória do Santos. Goiás e Vasco, vitória do Goiás. E Corinthians e Cruzeiro, vitória do Corinthians. Valeu a todos, até a próxima semana com mais barbadinhas do Zebra. Abraço! É isso aí, galera, tamo de volta já com Vini Marques e Marcel Carli, um assunto que foi tão comentado nas últimas semanas aí, mesa final. Sorte ou habilidade? Ainda em cima disso, Vini, se fosse um jogador regular, se fosse um João Bauer, a gente estaria falando sobre sorte? Não estaríamos, por isso que se fosse um jogador de renome, teriam falado que o cara runou bem, mas nunca iam colocar a sorte na frente da habilidade. Isso acho que o pessoal do outro grupo jornalístico aí colocou, aliás, fez um texto brilhante ali, só que com um título que até o editor ficou magoado comigo ali, porque falou que o UOL eu peguei meio pesado, né? Eu falei que o texto deles era muito bom, só que o título era meio polêmica do UOL, né? Porque se fosse um Akari que tivesse ganho, o próprio Marcel, que tinha detonado no dia 3, o João Bauer, um Ariel Bahia, ninguém estaria questionando, ninguém faria essa pergunta de sorte ou habilidade. Ia falar, pô, o cara runou, e runada é do jogo e puxou, né? Só complementando, Mancha,
para tentar demonstrar para a galera de casa o quão atípica é essa mesa final, eu coloco pelo menos 4 eventos improváveis. O evento improvável número 1, que é o evento de você runar, né? De você receber muitas cartas. O evento número 2 é de você fazer essa runada numa mesa final do BSOP. O evento número 3 é essa ação, você ter ação pós-flop, porque muitas vezes você runa bem igual runou o Motela, só que você dá raise e ninguém vai, né? Ou seja, foi o que o Marcel falou, ou seja, ele pegou o jogo na mesa final, encontrou a ação e as ações foram de all-in. Então são 4 eventos improváveis que acumulados se tornam mais improváveis ainda, e essa, na minha opinião, é o motivo principal da gente ter um heads up com 34 mãos, né? Então, só para a gente complementar, eu acho que isso é legal de passar para o pessoal de casa, que fica bem ilustrativo. Então eu queria ver do Marcel ali, se faz a pergunta para o Marcel ali, essa daí, se fosse um jogador de renome, a gente estaria falando em sorte, Marcel? O que você pensa? Eu penso que talvez sim, mas não tanto enfoque, né? É porque assim, sempre falaria porque o volume de jogo foi muito grande, né? Mesmo numa pessoa que vive do jogo, como profissional, semi-profissional, algum comentário iriam falar, né? Que runou, que recebeu boas cartas. Mas eu acho que por não ser uma pessoa que está no circuito sempre, então comenta-se um pouco mais, né? Leva-se esse assunto mais em pauta. Mas assim, voltando ao que eu estava falando, eu penso que faz parte do jogo, que foi umas situações atípicas e que ele mesmo vai conseguir demonstrar isso, se foi sorte ou não. Vai ter vários torneios, agora eu acho que ele com certeza irá participar de todos. E aí o poker, na verdade, é um jogo de longo prazo, né? Então a gente tem que levar em consideração essa mesa final, as próximas e vários torneios, né? Que aí vai demonstrar a variância do jogo, aquela amostragem quando as cartas não vierem boas, quando vierem boas para os outros oponentes, aquela amostragem inteira da probabilidade matemática, né? Dos eventos ocorrerem. Marcel, teve algum momento na mesa final que você falou assim, hoje não vai dar pra mim, o tiozão vai ganhar de qualquer jeito? Teve isso na mesa final? Ou você permaneceu confiante ao longo dela, achando que chegasse ali no three-handed ou no heads up, você poderia virar o jogo pra cima dele? Você teve isso? Algum momento você falou, hoje não vai dar porque o Jorge tá acertando até pensamento? Olha, sinceramente, falando do fundo do meu coração, eu pensei que ele tava no dia dele e tudo mais, só que na minha cabeça tava assim, eu tô tranquilo de ficha, ele vai arrancar a mesa inteira, porque eu, por exemplo, na mesa final, vou mostrar as mãos, eu recebi um Ás e 10 só, e um Ás valete. O Ás e 10 eu preferi não tribetar ele, porque por ele estar acertando tudo, não quis inflar um pote, contra o chip leader que tinha muita ficha, quis jogar pós-flop. Eu fiz um full no turn, eu acho que ele tava flush draw, alguma coisa que ele pagou. Ele conseguiu escapar, por exemplo, de um full, se batesse um possível flush dele. Querendo ou não, é um mérito também. E aí eu pensei assim, que basicamente ele iria eliminar quase todos os jogadores, igual tava. Que eu imaginei que eu iria fazer o heads up com ele. Eu imaginei que uma situação hipotética ele teria 5, 6 fichas para 1 contra eu. E na minha cabeça eu falei assim, se eu jogar o pós-flop com ele, eu tenho vantagem. Então eu vou jogar potes pequenos e eu fiquei tranquilo. Eu achei que mesmo ele runando ou acertando tudo, se eu jogasse uma quantidade grande de pós-flop com ele, eu ia conseguir tirar vantagem dele de fichas e desse fator, entre aspas, de sorte, runada. Sinceramente, foi meu pensamento. Queria a opinião dos dois. Primeiro do Vini, depois do Marcel. Vini, num torneio com 1.649 jogadores, quanto tem que ter de sorte? Olha, eu costumo definir esses torneios com field grande. Eu acho que ninguém ganha o torneio se não jogar bem e se não der sorte, cara. Isso aí não tem o que fazer com field de 1.500 jogadores. O cara não vai ganhar o torneio só jogando bem ou não vai ganhar o torneio só dando sorte. E o que acontece? O bom jogador, ele se coloca em situação de ter sorte, ou seja, o cara acumula aquelas fichas e aí vem da habilidade do jogador. Porque o cara faz tanta ficha que a hora que ele ele for pro chão e perder, ele vai ter mais ficha que o adversário, então ele vai ter mais vidas que o adversário. Então,
Torneio de poker é uma atmosfera muito complexa. E fields muito grandes, com 1.600 jogadores. Por isso é assombroso o resultado do Marcel, pelo fato de ter batido na trave 2 vezes, né? E agora fez uma mesa final, saiu com um belo prêmio. Foi o que fez o Padilha também recentemente, que chegou uma porrada de vezes na mesa final aqui em São Paulo. E isso aí quebra, isso aí realmente aí mostra que o cara tá fazendo alguma coisa muito bem. Porque o poker ao vivo, pela amostragem dele ser menor do que no poker online, ele algumas vezes confunde o cara ser ganhador com estar ganhador, né? Às vezes o cara tá ganhador porque ele deu uma irritada, e aí como bem o Marcel falou, aí o longo prazo vai mostrar se ele está ganhador ou se ele é ganhador. No caso do Marcel e do Padilha tá mais do que claro, porque os caras bateram fields gigantescos, né? Agora, no final, não tem o que falar, cara. No final tem que... as coisas precisam conspirar também. E o poker, se a gente for pensar que o jogador profissional vai premiar 20, 25% dos torneios e não premiar 75, 80%, a vida do jogador de poker é perder, né? E aí na hora, isso foi dito pelo Akari já, e na hora que chega o cara precisa ter a cabeça para realmente fazer aquele resultado. Então, poker a longo prazo. O Marcel tá aí, tá de parabéns aí, tá matando aí o field, jogando bem demais. Mancha, eu queria aproveitar aqui e posso fazer uma pergunta pro Marcel? Por favor, Vini Marques. Vamos lá, eu queria perguntar pro Marcel o que ele mudaria, alguma coisa, vendo depois da mesa final, da estratégia dele na mesa final, ou se ele acha que tá tudo certo e simplesmente não deu. Olha, sinceramente, eu fiquei bem frustrado com o resultado, porque para mim só interessava o primeiro lugar. Mas eu fui analisar, conversei com vários amigos, tanto na hora como depois. Assim, até antes da mesa final, eu acho que eu fiz assim, a maioria das ações, tipo, entre 80% e 90% das coisas certo. Eu acho que na mesa final as coisas não fluíram bem. E aí eu vou analisar a mão que eu fui eliminado, eu penso que eu poderia jogá-las de outras formas. Só que como estava se desenrolando a mesa final, como estava desenrolando o perfil do jogador, eu sabia que qualquer tribet que eu desse, o jogador ia pagar com qualquer carta praticamente, porque ele estava muito grande, estava pressionando muito. Eu acho que eu não jogaria nada diferente assim, eu acho que não deu mesmo, que não era para ser, ou que o que não aconteceu, faltou algum detalhe, mas ainda eu fico no pensamento que às vezes, por exemplo, aquele 60-40 se segura, por exemplo, meu overpair contra 2 pontas e um par lá do jogador, não seria diferente a história. Porque até então eu não coloquei eu em nenhuma situação marginal. Eu consegui colocar todas as minhas fichas no centro, fiz o oponente pagar perdendo para virar, né? Mas assim, faz parte do jogo. Ele tinha uma grande equidade, ainda que eu tivesse bem na frente, mas eu penso que nos outros torneios eu pequei, às vezes muito agressivo, às vezes meio conservador, mas nesse último torneio eu penso que eu joguei próximo do ideal, assim, eu errei muito pouco. Numa análise assim, autocrítica, pensando assim, friamente do que aconteceu. Não é porque eu cheguei chip leader ou porque as coisas fluíram assim, mas eu penso assim, se você ver as mãos depois como foi feito, eu acho que o segredo de chegar sempre é você tentar errar menos. Eu acho que quem erra menos é aquela pessoa que sempre vai chegar. E uma outra coisa que acho que eu não falei antes, que eu queria agradecer, é a estrutura do torneio. Ela favorece demais a habilidade, porque é difícil achar um torneio com blind tão bom, com uma estrutura de blinds, de fichas, os floor, uma equipe, o dealer, tudo. É uma situação que deixa favorável para o melhor andamento do jogo. E assim, em outros embates, em outros torneios, talvez você não tenha aquela estrutura. Talvez você não tenha aquele nível de blind, aquelas coisas que te favorecem no longo prazo. Aquela questão de você não precisar ficar exposto, colocar todas as suas fichas no pano toda hora. Isso daí que é a diferença de você ir longe em vários torneios. Eu, particularmente, nunca quis nenhuma mão, ainda que recebesse par de as, não quis colocar todas as fichas no centro da mesa para levar para o baralho ou para o fator sorte. Sempre procurei jogar potes pequenos ou moderados para anular esse fator, né? Sempre no seu controle, não controle de fatores externos, que é do próprio jogo mesmo.
É isso aí, vou chamar agora o momento Gostaria de Parabenizarmos. Gostaria de parabenizarmos. E hoje o momento Gostaria de Parabenizarmos vai pro meu amigo Luiz Duarte, que tá fazendo um ano, desde o final do ano passado, já pra falar a verdade, tá matando o field. Ele recentemente foi campeão do High Roller do Campeonato Paulista. É o atual líder do ranking do Campeonato Paulista. Então, esse momento Gostaria de Parabenizarmos vai para o Luiz Duarte, que vem matando a pau o field de São Paulo. Foi para Las Vegas, fez algumas retas finais, porém aqui no Brasil ele está matando. Tem heads up de BSOP Millions, tem heads up de Campeonato Paulista, gravou o último High Roller do Campeonato Paulista. Então esse momento vai para o Luiz Duarte. É isso aí, galera. Queria agradecer a presença do Vini Marques e também do Marcel Carli. Vini, suas considerações finais, Twitter, coach, tudo que você tem pra gente. Aí sim, hein? Aí sim. Primeiro que é um prazer aqui falar contigo e falar com o Marcel, que é dos jogadores... Não dá pra falar da nova geração, né? Porque já jogam poker faz tempo, mas que apareceram pro cenário nacional recentemente. Sou muito fã do Marcel Carli, como sou muito fã do Luiz Duarte, como sou muito fã do Felipe Rubino. Acho que são os caras que mandam bem no jogo pra caramba. Então, um privilégio falar com o Marcel. Marcel fala bem demais aí, se expressa muito bem ali. Valeu a força aí, Vi. Realmente, quando cair de algum torneio, se quiser passar na cabine ali para dar um help na gente ali, ajudem muito, porque sabe muito de poker, ele fala muito bem. Meu Twitter é @vinimarques78, página no Facebook, facebook.com/pokervini. Entre em contato aí para workshops, coachings. Realmente estou fazendo um trabalho bacana, estou tendo bastante aceitação no mercado. Vim com uma proposta de fazer workshop a valores acessíveis ali, né? Então fico contente aí com essa minha iniciativa. E agradecer a você pelo espaço, Mancha, agradecer ao Grupo Super Poker e desejar aí ainda mais sucesso pro Marcel. Não sei se ele vai estar aqui no CPH. Vai estar? Sim, sim. Ah, que bom. Então nós vamos ter as conversas de break ali. Então, desejar todo o sucesso na carreira do Marcel. Parabéns por esse resultado maravilhoso. E privilégio meu estar aqui, Mancha. Valeu. É isso aí, Vini. Marcel, primeiramente te agradecer a sua presença. O Vini Marques é de casa, ele faz parte do Grupo Super Poker, mas você é, além dele, obviamente, nosso convidado aqui. Eu gostaria de parabenizarmos você também pela sua carreira, nem tão recente, mas uma carreira aí muito boa no poker. Então, queria aí parabenizar você também pelos últimos feitos, pela mesa final, e agradecer a sua presença. Mande seus contatos também e como que tá a sua agenda até o final do ano, quais são os eventos que o Marcel Carli vai desenvolver o poker de alta qualidade. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, né, que eu fiquei lisonjeado de falar com vocês. O Caio Machado, que eu já conheço, a gente já até saiu junto beber algumas vezes, queria agradecer. O Vini, que comenta muito bem, que a gente assiste sempre, que é uma pessoa ímpar. Considero uma pessoa privilegiada de ouvir elogios de você, agradeço demais as coisas. Valeu. Todos os comentários. E é isso. E tem um abraço também pro Duarte, que é meu amigo pessoal. A gente se conheceu no BSOP Millions. Ele mora no interior de São Paulo também, em Marília. Eu sou de Assis. No outro High Roller que ele ficou em quarto, a gente tava no mesmo hotel, tudo. Queria mandar um abraço para ele, parabéns. E quanto à minha agenda, eu queria passar minha fanpage, que fala um pouco da minha trajetória, das minhas coisas de poker, que é facebook.com/Marcel Carli Poker, tudo junto. E agora minha pretensão é correr o circuito. Eu ainda estou em quarto lugar no ranking geral. Eu não pude ir para BSOP Rio Quente, porque eu fiz uma viagem que estava agendada há mais de ano para a Europa na época. E tinha ido jogar também depois no Chile. Então faltou isso daí e era para mim estar numa posição melhor no ranking. Eu vou em busca desse ranking, vou lutar com todas as minhas fichas, todas as minhas forças. Vou jogar todos os eventos possíveis do BSOP ainda.
todos do CPH que eu já venho fazendo. E eu acho que o mês que vem eu vou pro LPT Uruguai, que no outro também eu não fui porque eu tava viajando. Mas já era assim que eu almejo começar essa carreira também, de jogar os LPT. E o ano que vem Vegas também. E mais uma vez agradecer vocês dois, é uma satisfação imensa falar aqui e falar um pouco da minha opinião sobre as coisas e tudo mais, e a atenção dada por vocês. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, Marcel. Obrigado, Vini Marques, mais valeu, uma vez. Marcel, valeu, Mancha. Jorge Valeu. Moutella foi o campeão, ele levou para casa 570 mil reais, tinha 18 Big Blinds, runou sem parar, essa é a minha opinião. Deu sorte? Deu sorte, mas o pôquer, como disse o Vini Marques e também o Marcel Carli, o pôquer é habilidade. Com certeza num torneio de mais de 1.600 jogadores, teve momentos que ele teve que jogar o fino do pôquer. O heads up chegou com 34 mãos e ele foi o campeão. Então é isso aí, queria agradecer a todos pela audiência e vamos sempre renovando, porque o PokerCast apenas está começando no grupo Super Poker. Agradecer a todos, meu muito obrigado e até a semana que vem. Estamos chegando ao final. Não para. Para ou não para? Para ou não para? Não para. Não para, não pode acabar.